Muito boa noite a todos. Honrado de voltar para casa, estar aqui com vocês, jogar em casa essa noite, Zé Antônio. Muito obrigado pelo convite. Eu fico honrado. Gosto de ver minha família aqui, então é sempre convite de Sergipe é sempre uma alegria, e principalmente aqui vindo para fazer logo no evento para o Fisco daqui do estado. Dar um abraço aqui para meu amigo Márcio Santa Rosa, que me convidou originalmente. Jeová, que trabalhamos juntos em algumas, não tive em todas não, Jeová, mas eu tive em algumas, né, junto contigo, disso aqui, e Francelino, presidente do Amigo Velho de muitas jornadas. Estamos aí na luta por um fisco melhor, por uma receita pública melhor, por um Estado melhor, há tantos anos, e vamos continuar nessa luta juntos. Fico feliz de os parlamentares estarem por aqui, deputado George, deputado Francisco Alberto, vereadora Sônia Meire, do PSOL, honrado por prestígio que o Legislativo fica dando aqui os eventos do Fisco. Isso é extremamente importante para nós, que somos dessa área. E, gente, trouxe aqui para vocês um tema que foi uma pesquisa que o Concefaz realizou e que eu tive a honra de coordenar, chamada Solidariedade Fiscal, e que depois a gente publicou essa pesquisa pela editora Contracorrente, e tivemos a felicidade de ver esse livro esgotar a edição esse ano. Já estamos preparando agora, vamos atualizar os dados, e está até 2022, vamos colocar até 2024. Né? Se trata de uma análise comparativa internacional das tributações. Se trata de um assunto muito delicado para todo mundo que defende a sociedade, defende o Estado, que é justamente uma percepção assimétrica que existe na sociedade sobre os tributos. Até a nossa própria categoria, às vezes, tem dificuldade de enxergar qual é o tamanho, por que é importante, por que é que não é. Então, esse tipo de debate é um debate estrutural e fundamental para nossas carreiras e para nossa cidadania, de uma forma geral. É um livro que foi escrito numa linguagem que todo mundo possa ler. Não é um livro escrito em linguagem técnica. Eu quero lembrar aqui um momento. Eu fiz direito na Paraíba, fiz administração aqui em Sergipe, depois fui ser auditor na Paraíba um tempo, e de tributos também, e fiz direito nessa época que eu estava por lá. Nessa época por lá, Zé Antônio, apareceu um artigo do Ives Gandra, o tributarista, né? E o título do artigo é: O Brasil tem a maior carga tributária do mundo. Veja, quando isso sai numa conversa de bar, vá lá, né? Mas é um sujeito que é uma referência da área tributária. Dentro da universidade, eu não conhecia ninguém, eu não sabia quem era quem. A gente só via, esse cara é famoso, né? Era uma referência. E tinha um professor na época, que inclusive era colega nosso do Fisco da Paraíba. Então, né? E ele me dizendo, né? De onde é que esse sujeito tira essas ideias? Isso é ideia que plantaram na cabeça dele, né? Isso não tem nenhuma adesão à facticidade, né? Por que é que se traz? Bom, eu acho que vocês já ouviram isso, não do Ives, mas de outros lugares, de outras pessoas tratando a arrecadação tributária também dessa forma, e veem a percepção que a sociedade tem do tamanho dos tributos. Olha, tributo é algo que a gente relaciona com os valores mais importantes, mais elevados da gente. Por exemplo, liberdade, né? A liberdade é um valor diretamente relacionado com a tributação. Aliás, tem um clássico da tributação de 2005, se eu não me engano, Stephen Holmes Kesselstein, chamado O Custo dos Direitos. Por que a liberdade depende dos impostos? O subtítulo do livro. Isso é um clássico. E por que a liberdade depende dos impostos? Porque, evidentemente, liberdade é um valor. Vou me meter aqui e falar de algo tão complicado.
O Bob dizia que toda vez que a gente vai falar dos valores elevados, a gente dá com os pés pelas mãos e termina com mais problema do que solução, né? Quando foi enfrentar isso. Mas a liberdade, a gente sabe como ela é tratada por determinados grupos de interesse, né? É tratada como uma parte do conceito dela, né? Que é o conceito negativo de liberdade, a liberdade como ausência de restrição. E isso é apenas uma parte, né? Evidentemente, se a pessoa está presa, não pode sair, a pessoa está sem liberdade, né? Mas é uma parte muito pobre, muito pequena, né? Para explicar esse valor. Para você ser livre, você precisa poder fazer efetivamente alguma coisa, né? Eu estou com meu filho doente, eu quero ter liberdade para levar no médico ou não. Para isso, eu preciso ter condições de levar ao médico, ter um hospital funcionando. Se o hospital não estiver funcionando e eu não tiver acesso à saúde, eu não tenho liberdade, eu não posso escolher isso aí. Então, essa parte positiva do conceito de liberdade, ela é a parte mais importante. É quando você tem efetivamente a possibilidade de fazer as coisas. Se você está com, por exemplo, um sem-teto no meio da rua, você não pode chegar para o sem-teto e dizer, olha, você é livre, viu? Se você quiser passar as férias no Mediterrâneo, você pode ir, ninguém está lhe proibindo. Né? Isso é um absurdo, né? Você não está. É claro que ele não tem essa liberdade, né? Claro que ele não tem as condições de fazer isso. Claro que falta a positividade do conceito, né? Para poder ele efetivamente realizá-la. E eu fico pensando aqui que o Fisco de Sergipe fez um concurso agora e entraram novos auditores aqui agora. Então, esses novos auditores precisam, todos nós, claro, né? Mas novos auditores precisam ter, em perspectiva, estão entrando com uma carga de percepção assimétrica muito forte sobre tributos. Então, precisa ter essa perspectiva de o que é efetivamente o que ele está fazendo, porque senão, até inconscientemente, vai terminar ele próprio se sabotando quando for trabalhar, vai perder a motivação se ele não entender qual é o caso, qual é o cenário que nós temos de tributos. Então, tudo isso, estou falando aqui uma introdução muito longa, mas não vou comer nem um minuto da sua palestra, viu, Jeová, não se preocupe, estou aqui cronometrando. E eu paro. Essa palestra acaba quando acaba o tempo, viu? Acabou o tempo, aí para. Se for falar, a gente fica aqui 3 horas falando. Essa pesquisa que a gente fez, gente, ela tratou tanto de receitas públicas quanto de despesa pública. Eu queria. Já pode, se quiser colocar. Então, o pior momento e o grande inibidor da liberdade é quando você não consegue enxergar uma forma de agir, quando você acha que não tem saída. Isso é o grande cerceamento da liberdade. Se você pensa que as condições que estão dadas, né, são impossíveis de ser superadas, ou se as ferramentas que nós temos, elas não têm como serem exercitadas para poder fazer funcionar a sociedade, então perdemos aí, realmente, estamos presos aí, a gente realmente não tem como criar novos mundos, criar mundos que a gente deseja. Deixa eu falar aqui sobre percepção assimétrica. Primeiro, aqui tem, na nossa pesquisa, teve percepção assimétrica sobre despesa pública e sobre receita pública, né? Vamos falar sobre a principal receita pública, sobre os tributos. Em primeiro lugar, veja um quadro geral. Isso aqui é uma análise comparativa internacional da tributação, tá certo? Diversos países. Esse primeiro quadro aí não é nem nosso. Isso aqui eu peguei de uma aula do professor Rajan Chang, de Cambridge, um economista, um grande economista de Cambridge, tem muitos livros publicados no Brasil já. E o Chang tem uma palestra no YouTube e pode ativar, inclusive, a legenda em português. Está em inglês, mas pode ativar a legenda em português lá. O nome da palestra dele é O Tamanho do Estado, e discute tamanhos do Estado. E a coisa mais óbvia inicial é países em desenvolvimento, quando o grau é menor de desenvolvimento, você tem uma menor arrecadação tributária.
países mais desenvolvidos, as economias mais avançadas, que está ali embaixo, são justamente os que têm mais arrecadação tributária. Então, não estou trazendo aqui nenhuma opinião minha, tá? Tudo isso aqui é fato, são 134 países comparados, tá? Então, estamos aqui tratando do resultado de uma pesquisa feita com dados do mundo inteiro. Então, primeira coisa, vamos reduzir os tributos para poder nós sermos mais desenvolvidos e avançar. Perceba que isso é uma contradição em termos, né? Não existe nada de facticidade que diga que se você ficar comendo... É o contrário. É exatamente o contrário. Manifestamente, quando você tem uma arrecadação maior, isso coincide com o maior desenvolvimento do país e é fácil intuir por quê. Né? Se você tem mais recurso para o cidadão, você pode ter, por exemplo, uma previdência mais generosa, né? Aposentadorias mais generosas. Se você tem aposentadorias mais generosas, você vai ter renda circulando. Se você vai ter renda circulando, você vai ter economia circulando. Então, assim, daí a saúde também, né? O desenvolvimento do país depende de saúde. Então, você vai ter mais recursos, vai ter mais hospital público, vai ter... Então, a desigualdade reduz, a educação fica mais... Então, é intuitivo que, claro que quem tem mais recurso, por cidadão, você consegue ter um desenvolvimento maior. Ok. Segundo pontinho, isso aqui é extremamente pontual, tá? A pesquisa é bem ampla. Estou trazendo pontinhos aqui para poder discutir, para a gente fazer esse bate-papo aqui como se fosse um jantar, a gente estivesse conversando numa mesa. Primeiro, qual é a arrecadação, em que lugar em relação ao PIB o Brasil está com sua arrecadação posicionada? Nós somos o 30º país em arrecadação em relação ao PIB, tá bom? Adiante. Mas se você considerar a arrecadação per capita do Brasil, que o Brasil é um país muito populoso, então o PIB distorce isso aí. Então, se você considera a arrecadação per capita, nós já somos o 53º. Quer dizer, a nossa turma não é a turma dos grandes países e economias desenvolvidas. Nós não temos recursos como as grandes economias do mundo têm. Porque esse negócio de o Brasil é o 10ª economia do mundo, isso é uma ilusão, né? Isso você cria uma ilusão porque você não faz o cálculo per capita. Tá? Se você não faz o cálculo per capita, você começa a confundir. Tenho muito orgulho de dizer que na primeira profissão que eu tive, uma das primeiras, foi professor de matemática aqui em Aracaju. Eu entrei na faculdade, fiquei ensinando no colégio, né? E eu ensinava proporção. Isso é proporção, isso é uma matéria que eu ensinava hoje é 2º ano do 1º grau, né? Na época era 6ª série que chamava. Então, isso é proporção. Então, assim, você precisa ter uma ideia de proporção para isso e eu vou chegar lá. Então, o 53º arrecadação per capita. Então, nós temos esse posicionamento. Veja o que acontece. Eu estou pegando ali daquela primeira tabela, vou voltar para vocês lembrarem. Dessa primeira tabela de arrecadação por PIB, isso aqui é o que se chama popularmente de carga tributária, tá? Então, arrecadação por PIB, a gente está aqui como 30º e aqui como 53. Então, pegando alguns países dessa primeira tabela aqui, peguei França, Bélgica, Suécia, Finlândia, Holanda e o Brasil, tá? Veja, o Brasil está ali em 32, mais ou menos, né? A França, 45, mais ou menos. A gente está abaixo desses países mais desenvolvidos, mas, sei lá, parece que a gente está por ali, né? A gente devia estar fazendo algo melhor com esse dinheiro, porque parece que a gente está no grupo deles. Vou pegar esse mesmo grupo aqui e apresentar a arrecadação per capita. É o mesmo grupo. Vocês vejam que eles mudam muito pouco entre eles. Eles têm um certo grau de igualdade, vereadora, entre eles. A gente bem abaixo. A arrecadação per capita brasileira é baixíssima. A gente não tem recurso. Tem gente que faz... vocês já ouviram isso, né? Lá na Suécia se paga muito tributo. Vocês já ouviram isso. Mas lá vale a pena pagar, porque lá tem muito recurso. Você veja, isso é uma confusão entre causa e consequência, né? Isso é como aquela história do... Você tem uma filha e a vizinha entrou no cursinho de espanhol
tirou 10 e a filha vem dizer, eu quero entrar no cursinho que a minha vizinha entrou. Aí o pai falou, não, é muito caro esse curso, né? Aí ele falou, mas a vizinha está fazendo, está tirando 10. Aí o pai falou, sim, mas ela vale a pena fazer porque ela tira 10, né? Assim, a gente está invertendo a coisa, a gente está invertendo causa e consequência. É evidentemente que ela faz porque tem isso. É evidentemente que esse pessoal tem um IDH do jeito que tem, justamente porque tem recurso, né? E por isso pode exercitá-lo. Então, primeira coisa é métrica. Nós temos um problema, nós, países, falando aqui periferia, na relação centro-periferia, né, da Furtado e tudo, nós não conseguimos fazer boas comparações com a métrica de países mais desenvolvidos, porque esses países são menos desiguais, porque esses países têm a população parecida e eles não destoam muito entre eles. Essa métrica é péssima para a gente estar conversando sobre arrecadação. Essa métrica serve para quem quer sabotar a arrecadação, para quem é contra a arrecadação. Então, essa é a primeira questão, a questão da métrica do PIB, tá? Vamos usar o per capita. Agora, vamos conversar aqui sobre os nossos tributos brasileiros. Vamos falar dos tributos indiretos e dos tributos diretos, né? O direto mais importante é o imposto de renda. Você tem diretos como patrimoniais, mas os impostos patrimoniais não são impostos fiscalmente relevantes em nenhuma parte do mundo. O imposto de renda que é dos impostos diretos, o imposto fiscalmente mais relevante. Mas vamos falar aqui, inicialmente, dos impostos indiretos. Olhem para aquelas duas barras azuis, as duas últimas lá. Veja que, eu não estou enxergando aqui, Francelino, se você tiver daí, eu acho que dá 11% da OCDE e 14% o Brasil. A OCDE, em média, eles arrecadam 11% do PIB dos impostos indiretos, como ICMS, como ISS, né? Como o IBS novo, né, que vai chegar aí, e a gente arrecada 14%. Aí é aquela velha questão da regressividade tributária brasileira, não é? Pobre paga mais, rico paga menos, porque nós temos, de fato, uma participação, mesmo contando em relação ao PIB, isso aqui está em relação ao PIB, mesmo você falando em relação ao PIB, mas quando você vê em relação aos tributos, de uma forma geral, também se mantém, tá? Tem as duas ali, né? Da 41 a 33. Nós temos, de fato, uma participação indireta, digamos, 3% maior proporcionalmente ao PIB do que esses países mais desenvolvidos. Esse assunto não acaba aqui, tá? Vamos falar agora dos impostos indiretos. Isso aí todo mundo já sabia, né? Que a gente tem uma carga regressiva, que a parte dos impostos indiretos são mais altas no Brasil, que a gente tem um objetivo, uma agenda de progressividade para reduzir isso aí, aumentar os diretos, né? Isso é um assunto antigo, todo mundo está familiarizado. Agora vamos falar dos assuntos dos impostos diretos e do imposto direto mais importante, que é o imposto de renda. O imposto de renda, vocês sabem, que se divide em duas formas de cobrança, tem sobre a pessoa física e sobre a pessoa jurídica. Vamos falar da pessoa jurídica, inicialmente. Quanto o Brasil cobra em relação ao seu PIB da PJ, da pessoa jurídica? 2,8%, economias mais avançadas, 2,9%, e o resto fica mais ou menos por ali, tá? Então, imposto de renda pessoa jurídica em relação ao PIB no Brasil, vocês estão vendo que não é uma questão, tá? Imposto de renda não é uma questão. Mas o Brasil tem uma das alíquotas mais elevadas de PJ. Sim, mas a gente fez isso porque a gente tirou o imposto de renda sobre lucros e dividendos, né, que voltamos a cobrar esse ano, tinha acabado com isso. A gente tem muito benefício que é dado, que depois a alíquota real fica menor. No fim das contas e no fim do dia, a gente não tem nenhuma diferença, a gente é até um pouco menor do que as economias mais avançadas, tá bom? Agora vamos para o imposto de renda pessoa física. Nesse primeiro quadro aqui, lá é sobre o total da arrecadação tributária, e os dois últimos ali é sobre o PIB, tá? Veja que o Brasil arrecada, acho que é 8,4%. É isso, Francelina? Me ajude aí. Sobre o PIB, e o
o... Isso já devia saber de cabeça, viu? Esse negócio. E as economias mais avançadas, elas arrecadam o triplo de imposto de renda pessoa física que nós arrecadamos do Brasil. Veja, o triplo em relação à proporção do PIB. Tá certo? O triplo em relação à proporção do PIB. Então, notem que você ter 6% em média de PIB que as economias mais avançadas cobram sobre imposto de renda pessoa física, lá a gente viu que é 3% a mais que o PIB, era 11, 14 nos indiretos. Então, isso é uma questão que pouca gente sabe. Nós temos a nossa arrecadação regressiva muito mais pela omissão em relação à pessoa física do que de comissão em relação aos impostos indiretos. Aqui há uma lacuna muito grande. E precisávamos ter um imposto de renda, pessoa física, mais representativo. E, pelo amor de Deus, quando eu estiver falando isso, não fique pensando que é vocês. E que a gente está falando aqui de grandes rendas. O Brasil é muito concentrado, a renda brasileira é muito concentrada. Então, se é muito concentrada, inclusive é mais fácil de cobrar. Então, nós tínhamos que ter aqui uma participação no imposto de renda pessoa física muito maior. E aqui é realmente uma lacuna e é um grande espaço para reformas tributárias futuras para o Brasil crescer. Você, olha que ironia, o imposto de renda pessoa física, justamente aquele que pobre paga menos ou não paga, né? no caso não paga, né? E rico poderia pagar mais. Nesse tributo, o Brasil é um país tão desigual, aí nesse tributo a gente se omite. Nesse tributo a gente fraqueja. Assim, o imposto de renda pessoa física é um escândalo no Brasil. Né? Assim, as grandes camadas deveriam estar... A gente está com a alíquota máxima de 27,5%. Eu acho que todo mundo aqui lê um pouquinho de história de tributação pelo próprio trabalho. A gente, década de 60, o centro do liberalismo do mundo, Estados Unidos, chegou a ter alíquotas máximas de 90% no imposto de renda. Esse período, 90% vocês entendem, né? Não é que pessoa que chegasse e ganhasse muito pagaria 90% de tudo que ganha, né? Ganhos a partir de tantos bilhões, vai pagar 90%. Mas isso não... Aí veja, isso não tira a liberdade, não. Não, isso garante a liberdade. E isso é que garante a liberdade. Porque os recursos do planeta Terra são limitados. Se você permitir que se crie trilionários e tantos bilionários e tudo, isso só vai poder ser feito com pobreza. Não há uma outra forma, porque os recursos são limitados. Professor, direito do consumidor, meu Deus, esqueci o nome dele agora. Ele fazia comparação com o holandês. Se a gente for pegar um holandês médio e for querer transformar aquela vida do holandês para todo mundo que mora na Terra, a gente ia precisar de 23 planetas Terra. Porque a gente não tem PIB suficiente para aquilo. Aquilo é impossível. Aquilo não é socializável. Então, é um problema muito mais complicado aqui. E também, talvez não se precise de tanto para se ter dignidade, né? A distância que a gente está de dignidade ganharia com muito menos, né? Assim, precisaria investimentos um pouco maior. Mas, bom, então, do imposto de renda pessoa física, é isso aí. Sobre lucros e dividendos, eu tenho o prazer de dizer para vocês que essa planilha está desatualizada, né? É a planilha que eu fiz ano passado, e esse ano nós já temos imposto sobre dividendos, sobre distribuição de lucros e dividendos. Aqui estava zerado o Brasil, mas essa era uma outra causa nossa, né? De a regressividade ser tão alta, né? Um trabalhador, vocês aqui pagam 27,5, né? E um bilionário não trabalha, não tem carteira de trabalho, não tem renda de trabalho, recebe lucro, claro, né? Os mais ricos recebem lucro. E o lucro, a distribuição de lucros não é tributária no Brasil desde 95, 98, uma ideia muito controversa, para não dizer outras palavras, do Everardo, né? Na época, na Receita Federal, e dizia que aquilo ali ia explodir o Brasil, explodiu, mas foi de outra forma, que ele não estava pensando. Mas
Esse tipo de coisa veio ser corrigido, imagina, isso é de 95, 98, né? Foi uma lei em 95, outra em 98. Isso veio ser corrigido ano passado, para poder começar a valer esse ano, né? Passamos aí 28 anos com só o Brasil e a Estônia não cobravam imposto sobre dividendos, dividendo. Quer dizer, algo que aumenta ainda mais a desigualdade brasileira. Uma outra perspectiva, gente, que a gente trouxe com o estudo foi comparar alguns índices. Por exemplo, qual é a relação entre a desigualdade e os tributos? O índice Gini, né? Que mede a desigualdade. Qual é a relação? Existe relação entre a democracia e o fortalecimento da democracia do país e os tributos? Existe relação entre o desenvolvimento de um país, o IDH de um país e os tributos? Vocês, não vou trazer todas aqui não, senão vocês não compram o livro, né? Depois. Vou trazer uma só. Olha a relação entre IDH, também é a mais importante, sem dúvida. Olha a relação que existe entre IDH e, ou seja, índice de desenvolvimento humano, né? Entre o desenvolvimento do país e os recursos de um país. A relação entre desenvolvimento e arrecadação per capita de um país é uma regressão. A regressão linear é de 0,93%. É quase 94% de relação entre desenvolvimento e tributo. É uma relação fortíssima. Um dos autores, professor... Ai, meu Deus. Cialdini, lá da Universidade do Ceará, ele falou, isso não é correlação, André, isso é causalidade. 94% não é possível. Quem é que está fora desses 94%? Quem está fora é, por exemplo, China, porque China ela tem uma parte das empresas do país, o investimento é muito forte, isso volta como lucro. Então não entra no formato de tributo, já entra no formato de lucro do próprio país com as empresas que o país tem. É uma outra forma. Interessante, né? Aliás, está dando muito certo, né? Mas outros países que estão fora da curva, o Oriente Médio, por exemplo, o Oriente Médio, o recurso para sustentar o país, pouco populoso, já sai o petróleo do chão, sustenta com aquela renda lá. E termina, às vezes, dispensando, inclusive, né, a tributação. Então, são excepcionalidades. Mas o caso normal, a relação é direta. E vocês pensem aqui em tanta coisa com isso. Vocês já viram aquela frase dizendo, olha, vamos reduzir aqui um pouco os impostos para poder a gente ter mais desenvolvimento. Isso é absolutamente irreal. Não existe essa relação. A relação é exatamente o contrário. Os tributos vão promover mais desenvolvimento. Crescimento econômico é barrado pela arrecadação tributária? Não é barrado. Existe uma leve tendência a ser favorável. E por que isso? Claro, porque você tem mais recursos, você tem investimento público que alavanca o investimento privado. Então, até que o crescimento tem uma leve favoração, mas não é relevante, né? Muito menos para menos, tá? Muito menos para precar crescimento. Mas um pouco para poder incentivar o crescimento. E aqui, vocês viram que eu estou aqui evitando falar sobre... eu estou evitando falar sobre carga tributária. Por quê? Porque a forma solidariedade fiscal é uma forma que é mais simpática, foi um léxico que emergiu durante a pesquisa para a gente tratar da tributação. Porque fica a contradição de termos, gente, né? O que é que você vai dizer? Países que têm muita carga são muito desenvolvidos. E países que não têm carga, não, esses aí são completamente... Esse desenvolvimento é muito precário. Assim, a palavra, o vocábulo, termina travando na cabeça, dá uma ideia diferente do que é. E a gente precisa mexer com o léxico, porque palavras criam mundos, né? E você chamar... os franceses, por exemplo, eles chamam a arrecadação tributária, o percentual em relação ao PIB, eles chamam de niveau d'imposition, nível de imposição. Uma palavra neutra, uma forma neutra de se chamar. A gente tem arrecadação, a gente tem tributação, a gente tem outras palavras que pode usar. Ou tem o grau de solidariedade fiscal que um país tem. Países com solidariedade fiscal mais alta são mais desenvolvidos, têm DH maior. Países com solidariedade fiscal mais baixa são menos desenvolvidos e têm DH menor.
Isso é a saída do mundo, de tudo, então basta ter tributo, funciona? Claro que não vamos infantilizar também o argumento, né? Se você tem uma boa arrecadação e aí fica com aquelas... Está com o orçamento federal praticamente sequestrado em Brasília, né? Para o Congresso, como é que você vai planejar e você vai gastar direito se você não tem, se o executivo não consegue executar mais, né? Assim, então, não adianta, né? Precisa funcionar em vários setores. Mas como isso é uma distorção brasileira muito peculiar, esse do sequestro do orçamento, em outros países que não, você veja que a regularidade, né, com que isso ocorre. Então, é interessante a gente mudar, inclusive, a forma. Você veja que nos textos do Concefaz, essa palavra carga tributária, isso não aparece mais. Só tratamos lá tributação, arrecadação, ou às vezes solidariedade fiscal também, né? Por quê? Porque palavras criam mundos. Porque termos são muito importantes para a discussão. Termos travam a discussão. E isso a gente mexe o tempo inteiro, tá? Todo o tempo a ciência está mexendo nisso aqui. Vocês lembrem, por exemplo, quando a gente nasceu, que nasceu é ótimo, né? Quando era pequeno, o osso redondinho do joelho chamava-se rótula. Não sei se vocês lembram disso. Chamava rótula. Rótula é roda latim, né? Vem de roda em latim. Hoje se chama patela, porque patela é pratinho em latim, porque o osso é do formato do patinho. E o pessoal da anatomia estava se sentindo agredido, porque roda tem um buraco no meio, né? E ele não tem um buraco no meio. Então então é um pratinho, por isso que é patela agora. Então eles se sentiram agredidos porque o nome não fazia jus à realidade. E se alterou o nome. Se altera o nome, se altera isso em todo lugar. Pô, índio, a gente chamava índio um dia desse. Índio era ofensivo com os povos originários, né? Porque se confundiram, Colombo confundiu com as Índias e pensava que era índio, chamou de índio, então isso era agressivo para os povos originários. Então passamos a chamar indígenas, e indígena não tem nada a ver com índio. Indígena porque indo, latim genus, né? Povo de dentro, povo originário, né? Então passamos a chamar indígena nesse caso porque também é respeitoso, né, com esses povos, né? No caso de carga tributária, são essas duas questões, né? Tanto do índio, quanto do indígena, quanto da patela. Porque, assim, isso é uma incoerência técnica, porque por que você vai chamar de carga se a renda é 53 do mundo, pô? Isso não faz sentido, né? E é uma incoerência política. Por que você tem um fator que é determinante para dizer se um povo é desenvolvido ou não, e você chama esse fator, a solidariedade fiscal, a arrecadação, com um nome negativo? Como é que você bota a população com um nome negativo para chamar algo que é determinante para a positividade e para o desenvolvimento dela como sociedade? Então, a população já fica travada. Você quer mais carga? O que é carga? Carga é você botar nas costas de burro para levar. É uma coisa difícil de se levar. Então, quem é que quer carga? Ninguém quer carga, pô. Claro que não. Esse nome não funciona politicamente, né? Então, a gente precisa, nós como auditores, a gente tem aqui tributação, a gente tem outras palavras, a gente pode tratar. Estou trazendo aqui solidariedade fiscal, que é mais interessante ainda, porque quanto mais solidária a sociedade, do ponto de vista fiscal, ela é mais desenvolvida. E, gente, essa simetria de percepção, ela existe tanto com a receita, com a despesa pública. A máquina está inchada. Nós enfrentamos, na pesquisa do Concefaz, isso só podia sair do órgão público, evidentemente, né? Nós estamos defendendo o Estado. Nós enfrentamos tudo isso também em relação à despesa pública, comparando 134 países, a despesa, porque a relação dela com o desenvolvimento, o tamanho do Brasil. Eu estou aqui com 34 minutos já, eu não vou entrar no tempo do Jeová, né? Mas aqui tem uma segunda parte da palestra que também é sobre despesa pública. Mas, assim, não vou apresentar que eu quero ser generoso com o Jeová, mas não falta oportunidade. O Concefaz vai ficar tratando disso diuturnamente nos próximos 4 ou 5 anos. Até porque a segunda edição do livro já sai para o ano. Para o ano a gente está circulando novamente. Mas estamos também tratando da despesa pública. A gente precisa esclarecer, saber, precisa trazer para a sociedade essa noção de tamanho, a noção de valor que o tributo tem. O tributo, veja, é um valor, e é um valor positivo.
É um valor determinante para se medir desenvolvimento. E é uma luta minha, é uma luta lá do Concefaz, é uma luta dos pesquisadores, é uma luta de vocês também nos ajudarem para a gente juntos, né, formar uma sociedade melhor. Desculpe se eu me prorroguei. Muito obrigado, Zé Antônio, por essa oportunidade, esse prazer de estar em Aracaju. André Horta, muito obrigada pela sua palestra. Nós vamos passar para o segundo palestrante dessa noite. Nós vamos convidar